Olá, meus amigos, mais um videozinho aí despretensioso para refletir com vocês sobre agora o voto. A importância de todo cristão, de todos nós votarmos. A gente precisa votar, a gente precisa se responsabilizar também por esse momento do Brasil. Se a gente vota nulo ou não vota, a gente está deixando os demais escolherem. Então é importante que os cristãos votem, que os cristãos entendam que o cristianismo deve atingir todas as áreas da nossa vida, inclusive a área política, a área das autoridades civis, do legislativo, do judiciário. O cristianismo que a gente tem não pode se eximir desses fóruns, a gente precisa estar neles de alguma forma. Nós precisamos atuar com relevância, e a gente tem exemplos bíblicos, né, de homens como o próprio Moisés, como José no Egito. Antes dele, a gente tem o exemplo de homens como Daniel em duas cortes imperiais, né, atuando. A gente tem exemplos de profetas que trabalharam e influenciaram também governantes. Nós temos o exemplo no Novo Testamento também dos apóstolos enfrentando, falando, se posicionando diante das autoridades instituídas. O próprio Jesus Cristo fez isso também. Os escribas e fariseus e o sinédrio não eram só um poder religioso, mas era também um poder político naquela época. A gente tem o apóstolo Paulo trazendo recomendações claras aos cristãos. Lá em Romanos a gente tem uma recomendação clara a uma igreja que vivia na capital do império, em como ela deveria se portar, sem se eximir desse aspecto, que é o aspecto político, que é o aspecto das nossas autoridades instituídas e como a gente deve atuar em relação a elas. Então, eu não estou aqui defendendo um afastamento do cristão da política, mas eu queria fazer uma defesa sobre a reorganização da política no coração de um cristão. A gente está vivendo um momento de muita exacerbação sentimental, emocional, psicológica, até teológica de muitos aí, de muitos nervos à flor da pele, de muitas discussões nas redes sociais, de muitos bate-bocas aí, de troca de mensagens iradas, de vídeos um contra o outro, com uma linguagem depreciativa, chula, zombadora. E a gente precisa, como cristão, colocar os sentimentos todos no lugar e reorganizar as nossas prioridades e nos acalmarmos, colocando o próprio voto, o próprio lugar de um político, de um governante, no seu devido lugar no nosso coração. E dentro disso a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? Primeiro, que a gente tem um Deus que não trabalha só através de políticos cristãos, um Deus que não trabalha só através de políticos com a nossa agenda ideológica, com a nossa agenda de prioridades. Então isso deve fazer o nosso coração se acalmar, a soberania de um Deus que vai continuar dirigindo a história do mundo, que inclui a história do Brasil, que vai continuar sobre toda a autoridade instituída, independente se ela é cristã, se não é, se é pagã, se não é pagã, se tem os nossos valores ou se não tem os nossos valores. A soberania de Deus deve acalmar o nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus que usa tanto autoridades cristãs ou não cristãs para cumprir os seus propósitos, né? Faraó, Ciro, o próprio Nabucodonosor, que Deus usou para trazer juízo sobre o povo de Deus, o Império Assírio, né? A gente tem Deus usando os próprios governantes do Novo Testamento também, a própria dispersão da igreja para evangelizar e espalhar por Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Deus usou a perseguição judaica e romana para isso acontecer. Deus é soberano sobre a história. A gente não pode ficar desesperado e perder as estribeiras por causa disso. Um segundo lembrete é que Deus pode estabelecer períodos de provação para o seu povo. Então, independente de quem estiver lá, se for uma autoridade genocida, violenta, Deus usa isso para corrigir o seu povo. Deus fez isso no Antigo Testamento, no período dos juízos, várias vezes. Deus fez isso no período dos exílios, várias vezes. Deus fez isso no Novo Testamento com a própria igreja primitiva em Jerusalém, permitindo a acirrada perseguição a esse povo. Então Deus ele usa até mesmo os contextos de dificuldades e adversidades políticas e de autoridade sobre a igreja, de perseguição mesmo, até de morte, para tratar a sua igreja. E Deus pode querer fazer isso com o Brasil. Então acalmem o coração em relação a isso. Terceiro, Deus ele tem uma solução final para as injustiças do mundo que vai muito além das autoridades civis e dos governos instituídos. Então isso deve encher o nosso coração de consolo, de conforto e tirar do nosso coração todo o desespero, toda a ira exacerbada.
porque Deus não perdeu o controle do mundo, um dia Ele há de julgar vivos e mortos, e todos serão colocados diante dEle, e aqueles que estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro serão redimidos, resgatados, salvos. Vamos ter calma e vamos confiar no Senhor, no cuidado dEle. Tenha um voto consciente, estude os candidatos, as ideologias que estão por trás. Não pense só no presidente, mas pense também nos senadores, nos deputados estaduais e federais, que também vão fazer parte desse grupo que vai apoiá-lo ou não nas suas demandas. Mas depois que passar toda essa euforia, depois que você der o seu voto, fizer as suas pesquisas, acalma o teu coração, confia no Senhor, que independente do resultado, se ele é legítimo ou não é legítimo, se ele é a favor ou não a favor do que você esperava, Deus está no controle. Deus, ele não usa só autoridades cristãs, Deus permite tempos de provação para a igreja, e Deus há de um dia trazer justiça completa sobre nós. E assim sendo, alguns cuidados aí a gente pode concluir com essa reflexão. O primeiro deles, claro, é a gente evitar esse tipo de afirmação que o Brasil vai ser do Senhor Jesus, que o homem de Deus vai assumir o palácio. Essas profetadas já aconteceram antes e não se confirmaram, e pode nem ser a intenção de Deus que seja através de um governante cristão ético que isso vai acontecer. Inclusive, a minha sugestão para os irmãos, cuidem das suas expectativas sobre qualquer candidato a deputado, a presidência da República cristão. Retirem do seu coração qualquer expectativa de que eles vão honrar o Senhor Jesus em tudo que fizerem, senão vocês vão se decepcionar muito, eu tenho certeza. Nós não temos lá, dentre as propostas de candidatos para nós, nenhum que se parece realmente com Cristo em todos os aspectos, e com certeza ele vai falhar, ele vai decepcionar se alguém endeusar qualquer candidato que seja, né? Então cuidado, muito cuidado com isso. O Brasil não é do Senhor Jesus nesse sentido genérico. O brasileiro que se entregou a Cristo em arrependimento, confissão de pecado e fé, esse é do Senhor Jesus, né? Esse é do reino dele. O segundo cuidado é cuidado com a hipocrisia no voto. A gente tem aí cristãos bravejando que a gente não pode colocar no poder um partido, uma ideologia que vai proibir a igreja de fazer o seu trabalho, se esse cristão não está fazendo absolutamente nada como igreja. Por que ele está levantando a bandeira de proteger a igreja e o trabalho evangelístico dela e o trabalho moral dela, se ele, como cristão, não faz nada como igreja, nem frequenta a igreja direito? Tantos cristãos por aí levantando a bandeira da proteção da igreja e mal pisam numa igreja. Então, isso é hipocrisia, esse tipo de reivindicação. A reivindicação é boa, mas quem está fazendo, a motivação, o porquê é hipócrita, né? A coisa toda está sendo hipócrita. Então, cuidado com a hipocrisia no voto. A gente precisa proteger os nossos filhos do ensino imoral lá fora, para que eles permaneçam com os princípios bíblicos que a gente ensina em casa. E essa pessoa que fala isso não faz um culto doméstico, não lê um versículo da Bíblia, não faz uma oração com o filho. Então, é uma reivindicação hipócrita. Nós precisamos proteger o casamento. O casamento é um patrimônio da igreja, um patrimônio do evangelho, e essa pessoa, às vezes, bravejando aí, brigando na rede social, não respeita a esposa, não respeita os filhos, já traiu a mulher, já se divorciou e se separou e já apareceu com outras pessoas, se comprometeu, se descomprometeu e fica reivindicando uma proteção do casamento, sendo que ele mesmo não está nem aí para o casamento. Então há muita hipocrisia no voto, e aí por aí vai tantas outras coisas. Terceira e última aplicação é cuidado com as palavras que você usa na discussão política, né? Da direita com a esquerda, da esquerda com a direita. Tantos cristãos estão dando um péssimo testemunho, porque usam do mesmo linguajar, do mesmo vocabulário, das mesmas armas dos não cristãos, para guerrear entre si. Cristãos de esquerda e de direita têm falhado drasticamente nisso, na forma como têm discutido política, espectros políticos aí nas redes sociais, e é muito desrespeito, há muita desonestidade na crítica do outro. O que mais se tem é um cristão criticando a interpretação que ele faz da palavra do outro, sem ter entendido adequadamente o que o outro disse, e assim vice-versa, usando palavras de desrespeito, palavras de baixo calão, usando ironia, sarcasmo, escarnecimento, zombando mesmo. E não é por aí que a gente vai discutir a política mais adequada para o nosso país. A gente perde totalmente a autoridade para exigir moralidade dos nossos políticos se nós mesmos não demonstramos isso da forma como a gente conversa sobre política.
Então não deixa nenhum parente seu se perder dos seus relacionamentos por causa disso, e nem amigos. Isso é uma tremenda de uma bobeira. Tá bom? Então vamos buscar no Senhor a direção, a instrução, a sabedoria.